Existe por parte de muitos libertários e liberais uma certa decepção em relação ao nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, uma vez que a maior parte de suas ideias econômicas da época da campanha simplesmente foram abandonadas no decorrer do mandato, de forma que hoje o que sobrou mesmo foram reformas que só complicam e, é claro, aumento de impostos. Mas o meu ponto no vídeo de hoje é: será que o Paulo Guedes é um falso liberal, um economista de Chicago de nome, mas um keynesiano de coração? E será que o ministro da Economia libertário conseguiria de fato melhorar a economia do país? A propósito, você já me segue aqui no meu canal? Se ainda não me segue, e se você curte meu trabalho aqui no YouTube, então clique aí embaixo em se inscrever e aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer e a ser recomendado para mais pessoas que curtem esse tipo de assunto. E aproveite e me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se você quiser me ajudar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim com valores a partir de R$1 por mês. O link está na descrição deste vídeo. Uma das tarefas mais saborosas para todos aqueles indivíduos que têm algum conhecimento econômico real, conhecimento baseado na escola austríaca de economia, naturalmente, não aquela coisa patética que se ensina na Unicamp, é a tarefa de imaginar quais seriam as primeiras medidas a serem adotadas por um ministro da Economia que estivesse realmente determinado a tirar o Brasil do buraco, fazendo-lhe ser um país desenvolvido, de economia pujante. É claro que o ponto principal de todo aquele que já se entregou a esse experimento mental é a plena convicção de que o Estado apenas atrapalha o desenvolvimento econômico do país e que a geração de riqueza deve partir exclusivamente da própria população. E isso, naturalmente, é mais do que certo. Vou tomar a liberdade, então, de fazer esse experimento brevemente neste vídeo. O que eu faria se eu, um libertário, fosse convidado para assumir o Ministério da Economia no Brasil? Bem, em primeiro lugar, eu ia trabalhar para colocar ordem na casa da dívida pública brasileira. Primeiro de tudo, seria necessário fazer uma pauta bastante extensa de privatizações, que serviriam para gerar um fluxo de caixa para o governo, além de diminuir os prejuízos no caso de estatais que sequer dão lucro, e, é claro, de tirar o Estado de alguns setores econômicos, deixando-os exclusivamente por conta da iniciativa privada. Em segundo lugar, eu iria realizar uma reforma tributária que simplificasse a cobrança de impostos e que promovesse redução de diversas alíquotas, especialmente sobre itens que impactam diretamente na vida da população mais pobre, como alimentos, remédios, energia elétrica, combustíveis, etc. Em terceiro lugar, eu iria propor uma reforma administrativa que limitasse os salários públicos e acabasse com diversas regalias. Concursos públicos suspensos por tempo indeterminado. Nenhum novo funcionário seria contratado pelo governo durante o meu mandato. Em seguida, eu trabalharia para eliminar regulamentações e restrições econômicas. Não haveria atividades monopolísticas, muito menos controladas pelo Estado. Diversas agências reguladoras deveriam ser extintas e a entrada de novos concorrentes no mercado seria facilitada. O capital estrangeiro seria muito bem-vindo, obrigado. E eu faria importantes viagens internacionais para convencer os investidores de que este é um país decente, onde vale a pena investir e onde se encontram excelentes oportunidades de multiplicação de riqueza. As taxas de juros e de câmbio seriam mantidas livres e nossa inflação desejada seria de 0% ao ano. Ok, eu sei que eu estou extrapolando um pouco as minhas atribuições e que nem tudo isso é prerrogativa do ministro da Economia, mas ora, estamos apenas fantasiando como seria. Pois bem, esse parece um cenário bastante promissor, não é mesmo? Em quanto tempo as coisas já estariam controladas por aqui? É certo que os resultados apareceriam rapidamente. Contudo, é claro que você sabe que eu não sou o único gênio econômico que já pensou em tudo isso. Muita gente seguiria por esse mesmo caminho, porque afinal de contas, esse é o caminho a ser seguido por todos aqueles que querem um país mais rico e mais próspero. Contudo, se você se recorda dos discursos do Paulo Guedes anteriores às eleições, na certa você vai achar tudo muito parecido com o que eu falei. E bem, a verdade é que as ideias são bem parecidas mesmo. Mudanças muito interessantes e promissoras estavam na agenda do Paulão, mas nada disso foi pra frente após as eleições. Eu sei, muitos libertários descascam o cara e chamam ele de todos os nomes feios possíveis. Eu, porém, não tenho uma visão tão crítica assim dele. E para falar a verdade, eu penso mesmo que o exemplo do Paulo Guedes é uma demonstração inequívoca de que querer não é o suficiente para um ministro da Economia, porque este estará sempre de mãos atadas ao governo. Acontece que a política é suja e traiçoeira. Ela tende a corromper os ideais de forma sutil,
bem aos poucos, sempre dando à sua vítima a impressão de que está no controle. Deixa eu explicar melhor esse meu ponto de vista. Eu lembro de ter ouvido Paulo Guedes dizer em uma entrevista que ele pedia 10 para receber 5. Ou seja, ele tinha uma quantidade enorme de projetos econômicos, muitos dos quais ele sabia que não iriam para frente. Porém, o importante é que pelo menos parte desses projetos virasse realidade, porque isso representaria uma excelente oportunidade de crescimento econômico para o Brasil. Agora, pense comigo. Digamos que o Paulo Guedes, após a eleição, tenha proposto ao Bolsonaro e à sua equipe política o tal 10, ao qual ele se referia na esperança de receber um 5. Acontece é que a equipe política, analisando tudo o que tem que ser levado em conta no campo da política, decide que na verdade só vão poder conceder 4. Ok, pensa o Paulo Guedes, 4 é melhor do que 0. Mesmo sendo muito menos do que ele inicialmente havia projetado, o pouco que lhe é concedido já é alguma coisa e poderá fazer a diferença na economia caótica brasileira. Porém, ao chegar no Congresso Nacional, esse 4 é reduzido e transformado em um 2. Pois bem, pensa novamente o Paulão, 2 é melhor do que 0. A esta altura, você certamente está pensando que 2 é uma fração muito pequena do 10 inicial. Acontece que a política tem essa característica de viciar as suas vítimas, de fazê-las se acomodar à situação. O Paulo Guedes, a essa altura, já sabia que o 2 que ele iria proporcionar ao Brasil era muito melhor do que um possível ministro da Economia, do Fernando Haddad, por exemplo, poderia proporcionar. Contudo, a coisa pode ficar pior, e geralmente fica mesmo. Ao chegar ao STF, esse 2 se transforma num 0. O que fazer? Jogar tudo pro alto? Rasgar as vestes? Vir a público expor os bastidores da política? Não, ninguém liga para isso no fim das contas. E o Paulo Guedes sabe que mesmo esse 0 é melhor do que a outra alternativa anteriormente citada. E isso não deixa de ser verdade. Em muitos casos, nós devemos ficar bastante felizes pelo governo simplesmente ficar paradinho, sem se expandir mais. Mas a eleição começa a se aproximar e é preciso apelar para soluções assistencialistas que angariem apoio popular. E eis que o ministro da Economia, que originalmente queria privatizar, é sondado pela equipe política para que ele viabilize um novo auxílio à população, cujo financiamento virá sabe-se lá de onde. E é aí que a praga política faz seu maior estrago. O ministro aceita que o 0 que ele tinha em mãos se transforme em um -1. Afinal de contas, isso é ainda melhor do que a alternativa mais à esquerda, um Guido Mantega da vida, que na certa já teria proporcionado uma política econômica -5 ao Brasil. Os planos econômicos de todos aqueles que conhecem um mínimo de economia de verdade, economia que dá certo, são excelentes, mas eles sempre esbarrarão num pequeno detalhe: a vontade política, que impede que reformas necessárias sejam realizadas. Não importa qual seja o ministro da Economia do Brasil, eu, você ou Paulo Guedes, os freios da política sempre serão colocados na boca do ministro, fazendo com que ele seja controlado, adestrado, amansado, até o ponto de ele se tornar uma caricatura de si próprio, um fantoche, um personagem público que passa um mínimo de confiança para o mercado, mas que é uma legítima carta fora do baralho das decisões que realmente importam. É por isso, senhoras e senhores, que eu não acredito na solução libertária gradualista, aquela que diz que o Estado irá gradualmente diminuir por meio da ação planejada de atores políticos com pensamentos mais libertários, mais favoráveis à diminuição do Estado e ao aumento da liberdade dos indivíduos. O sujeito pode até ter boas ideias, ideias viáveis, que seriam bem-sucedidas se colocadas em prática. Contudo, ele será enganado, ludibriado pela política, que o fará abrir mão de suas pautas econômicas nota 10, prometendo uma nota 5, para depois prometer um 2, um 0, e por que não, sucessivas notas negativas. Sabe aquele papo de que a política é a arte do possível? Pois é aí que os gradualistas perdem a sua batalha contra o Estado. Essa é a chave da enganação política. Aceite abrir mão de seus princípios, de suas convicções, mas apenas em parte, para que você consiga fazer o bem dentro do sistema político. É assim que a mudança começa. Ou, em outras palavras, venda apenas metade de sua alma para o diabo para garantir o céu para a outra metade. Parece fazer sentido para você? Pois é, mas é assim que um gradualista parece pensar. Nunca é demais repetir. O Estado não existe para melhorar a nossa vida, para nos fazer mais felizes ou mais ricos. O Estado existe apenas para nos roubar e para encher os bolsos de uns poucos privilegiados. Era assim no passado, na época dos reis
leis absolutistas. E continua sendo assim hoje na era dos políticos absolutistas que nós conhecemos bem. Todo aquele que acredita que é possível utilizar o sistema político contra si próprio, destruir o sistema por dentro, todo aquele que pensa dessa forma não passa de um ingênuo, um iludido. Não, o Estado está blindado contra todas essas tentativas. Ele é uma máquina de moer princípios e boas intenções. Enfim, eu não crucifico o Paulo Guedes, embora eu acredite que a essa altura do campeonato ele já jogou mesmo a toalha e aceitou o fato de que ele foi derrotado pela política. Talvez agora ele se contente em fazer parte do sistema que estraçalhou seus princípios, se tornando um agente político que, tendo apanhado muito da máquina estatal, agora prefere dela se beneficiar. Afinal de contas, esse é o último estágio da perversão pelo qual costumam passar os liberais que se aventuram a tentar dinamitar o sistema por dentro. Primeiro, eles são enganados, depois, eles são desiludidos, por fim, eles são cooptados. De qualquer forma, eu acredito ainda que a coisa poderia ser muito pior caso um Guido Mantega da vida tivesse sido chamado para ser ministro da Economia no governo Haddad, ou de qualquer outro socialista que, porventura, ganhasse a eleição para presidente. A situação é muito ruim, não tenha dúvidas. Contudo, ela poderia sim ser ainda pior. Afinal de contas, os números negativos são infinitos e o fundo do poço definitivamente não é o limite da atuação estatal. Da lamentável situação atual do Paulo Guedes como ministro da Economia, nos restam algumas lições. Primeiro, a lição de que é muita ingenuidade acreditar que algum ente político poderá melhorar a situação econômica do nosso país. Segundo, a lição de que o Estado sempre agirá da forma mais dissimulada possível para dissipar todos os ataques contra a máquina, ainda que fazendo parecer que o atacante está no controle. E por fim, resta a lição de que o melhor que podemos esperar de um governo não é nenhum tipo de avanço ou melhoria real na nossa qualidade de vida, mas apenas que a coisa não piore num ritmo tão acelerado para que tenhamos tempo de fugir da ação destrutiva do Estado em nossas vidas.